por que você quis casar? Mano, a gente se conheceu, namorou, noivou, casou, mudou de cidade. Uma grande curiosidade que eu tenho, sua, é que você sempre sonhava com uma esposa, que você queria casar, que agora você quer ter filhos. As experiências à sua volta não eram tão boas em relação ao nome casamento. Então por que tipo assim, tô fazendo nada, eu vou casar? Primeiramente, queria agradecer a Deus, né, pelo meu casamento, pela minha esposa. Vamos fazer a pergunta correta. Por que Deus nos ama? Nossa, boa pergunta. Cara, não faz sentido. Não faz. Porque a gente é tão ruim, a gente erra a todo momento, a gente peca contra ele, a gente às vezes repudia Deus e mesmo assim ele nos ama. Eu pego essa analogia e jogo pro casamento. Por que eu quis casar se eu vejo tantos fracassos no casamento, se eu vejo tantas brigas dentro do casamento? Tipo, não faria sentido se eu fosse ver os problemas, né? Se eu fosse ver as situações. E aí vem aquela luzinha do céu assim, né? Aquele... A luzinha, ela traz o quê? Ela traz a vontade de Deus para nossas vidas, né? Deus, ele falou que haja o homem, mas que também haja a mulher. E essa mulher seja auxiliadora, seja ajudadora. Além de ser uma ordem de Deus, né? Eu, como Evandro, né, adolescente, até os meus 18 anos eu não queria casar de jeito nenhum. Eu queria apenas viver de farra, bagunça e namorar, e é isso. Eu não queria casar. Mas depois de uma certa idade, de uma mentalidade... E por que você não queria casar nessa época? Porque eu via esses problemas. Eu enxergava esses problemas. Que eu falei no começo, que é basicamente o que acontece em todo relacionamento. O relacionamento não é perfeito. Então ele existe vários problemas dentro, né? Então eu enxergava só essa parte ruim. Eu não via a parte boa e não via o que Deus queria para nossas vidas. E aí eu cheguei numa fase de adolescente ali, barra homem, né? Que é depois do exército. Inclusive façam o exército. Se alistem no serviço militar aí. É muito bom porque ele te ensina muita coisa, a ser independente, a virar um homem de verdade, a buscar coisas novas, né? E depois de um certo tempo eu falei, cara, por que Deus gosta do casamento? Por que Deus quer que a gente case? E eu ficava tentando entender isso daí, né? E não faria sentido, né? Porque casamento só dá briga. Na minha cabeça era assim. E aí, depois de um certo tempo, eu entendi que o casamento, basicamente, é pra você frutificar, é pra você multiplicar aquilo que você é. Então, tipo... Nossa, isso é forte. Isso é forte, porque você... multiplicar o que você é. Multiplicar o que você é. Porque seu filho é reflexo daquilo que você é. Só que eu tentei desvincular dos meus reflexos negativos. Eu tentei ficar só nos positivos. E aí que eu falei do podcast passado é que eu enxergava muitos dos problemas e eu queria resolver esses problemas. Porque a gente vê muitos casais com pequenos problemas, não vamos colocar grandes problemas, porque não é, a gente sabe que passa de um dia pro outro. Mas esses pequenos problemas, eu olhava todos eles e falava, poxa, meu casamento não vai ser assim, meu casamento vai ser diferente. E aí eu queria resolver esses problemas, por isso que eu falei nesse podcast. O princípio fundamental da minha vontade de querer casar era essa, era de reproduzir aquilo que eu era. Ou pelo menos tentar reproduzir aquilo que eu seria no futuro. E aí, quando eu conheci a Joyce, Deus falou assim, olha aí a mulher que eu vou te dar, viu? E eu falei, minha nossa. Fiquei preocupado, porque eu não sabia se eu ia dar conta, se eu ia ser o homem que ela buscava. Quando eu conheci a Joyce, eu senti no meu coração que era a mulher com quem eu iria casar. E aí eu comecei a trabalhar nisso. E a vontade de casar vem de todos esses princípios bíblicos, né? Não é só uma coisa que eu queria fazer. Não, Deus sempre disse que o relacionamento era bom, né? Ele sempre disse que o homem não poderia ficar só. Até porque no nosso outro podcast a gente comentou sobre a importância da mulher na relação, né? A importância da mulher na relação, falar né? na relação, da mulher abrir o coração, comunicar e incentivar o homem a crescer. Então a gente vê muitos homens que vivem sozinhos e a maioria deles, né, exceto alguns que são assim extraordinariamente bons, ele não tem um futuro muito bom. Porque você vê que ele parece que ele estagna, né? Ele para no tempo, né? Muitas vezes não cresce como homem, fica com alguns comportamentos infantis. Então a mulher, ela tá estando ao lado, ela vai incentivar esse homem a crescer de uma maneira que ele não vai parar mais. O ponto principal é a questão da multiplicação, né? A gente multiplicar filhos, às vezes 7, 8, 9, 10, 15, 25, 35, às vezes até mais se der. Não, gente, fiquem ali com 2, 3, já tá ótimo, é o que dá pra fazer. É o que dá tempo no casamento. Dá tempo pra Aquele dia a gente assistindo o filme do 13 é Demais, lembra? Que o casal tinha 13 filhos. Nossa, muito bom, gente. Se vocês não assistiram, assiste. Não tem como auxiliar todos, não tem como cuidar de todos. Algum vai ficar um pouquinho depressivo. Gente, mas o Evandro olhar pra mim e falar, eu via problemas, quis casar porque eu quero resolver os problemas.
como pode gostar tanto de resolver problema? Tanto que a sua profissão é basicamente eu isso, acho né? que eu fui Resolver treinado problema. pra isso, porque 7 anos trabalhando com resolução de problemas dentro de informática, eu acho que treina a mente da gente pra resolver os problemas, né? Então a gente quer a todo momento abrir um chamado. Minha mulher tá com um problema na pia, abre um chamado aí que eu vou resolver. Abre lá no sistema, pra criar um sistema pra casa, né? Exato. Automação, tudo que ela pede, eu crio um chamadinho pra criar e fazer no meu Tudo que eu peço de tecnologia, ele cria também e desenvolve pra mim. Então isso é maravilhoso. Facilita meu trabalho, que é ótimo. Mas daí você, então, teve relacionamentos frustrados, tinha experiências de relacionamentos frustrados ao seu redor, teve um relacionamento, acredito eu, que muito frustrado. Sim. Ali você falou assim, pronto, não quer mais. E aí, por que, então, desse relacionamento frustrado, você, enfim, buscou outras soluções pra vida, mas de repente falou, não é isso que eu quero pra mim. Eu quero realmente esse outro caminho. Eu quero uma família, eu não quero viver de farra, enfim, eu quero viver sozinho, vamos colocar assim às vezes. Ou correndo atrás de alguma coisa. Por que? É que, né, Tipo, o que você sentia, ó, essa necessidade, assim... não vou dizer que eu sentia necessidade, mas eu queria. Eu queria Tá. viver essa experiência. E até isso que eu pedia pra Deus, né? Na época que eu voltei pra igreja, que eu tava Então, um tempo isso é importante. afastado. Você pedia pra Deus... Isso. Eu sempre falei pra Deus, né? Eu quero um relacionamento saudável, eu quero uma família, eu quero um filho. Eu sempre pedi essa questão, eu quero um filho. E aí Deus me mostra o que eu tava fazendo pra ter essa família, o que eu tava vivendo pra ter esse filho. Então, tipo, eu tava num momento muito ruim da minha vida, que eu só queria festa, só queria balada e curtir a vida. E aí teve um momento numa noite, assim, que eu tava olhando pro além, assim, pensando em nada e pensando em tudo. E Deus falou, cara, o que você tá fazendo aí? Tipo, não faz sentido. Como se o Espírito Santo estivesse conversando comigo. O que você tá fazendo pra ter essa família que você me pede? Ou pra ter esse filho que você me pede, né? E eu olhei e falei, não tô fazendo nada. Tô aqui curtindo a vida, né? E uma semana depois eu comecei a sentir desejo de ouvir hinos, que é o meu testemunho, né? Que eu falei. Já Inclusive, falei sobre isso, tá aí no canal também, tá né? no canal, né? E aí eu comecei a sentir desejo de ouvir hino e tal. E no mesmo dia eu recebi uma mensagem do Lucas, que era o nosso amigo da época, da igreja também. E aí eu falei, vou lá visitar eles um dia, né? E daí eu fui num domingo e acabei que voltei pra casa de Deus. E no que eu voltei pra casa de Deus, eu já conheci logo em seguida a Joyce, que também tinha passado por muita coisa difícil e tudo mais. E ninguém falou assim, não, ela tá solteira. Eu nem sabia nada, gente. Eu só olhei pra ela e falei, é com ela que eu vou casar. É verdade mesmo. E aí eu comecei a pesquisar, consultar e falei, gente, que mulher incrível, cara. Ah, meu Deus do céu, é ela. Vamos fazer 7 filhos. Vamos fazer 7 e é isso. Tá bom. Você tá assistindo e pensa assim, eu quero ser próspero na vida. É. Eu quero, às vezes, quero uma família, quero ter um relacionamento Quero ter uma desse família aqui. assim, mas o que você tá fazendo pra ter, né? Exatamente. Então, acho que pega muito o que você tá falando. Às vezes a gente pede coisas pra Deus, mas a gente não faz Nem o mínimo, nada. né? Nem o mínimo. Não vai cair do céu, gente. Por mais Não que eu vai cair do pedisse céu. pra Deus, eu quero uma esposa, joga ela aqui no meu colo. Aqui. Não vai, não tem como, não é possível. E aí tem que entrar o nosso posicionamento, porque tudo as coisas que a gente pede pra Deus já é nosso, vamos dizer assim, né? Ele já nos deu. O que a gente tem que fazer é se posicionar e tomar isso de uma maneira correta, né? E é o que faltava pra mim ter o relacionamento que eu sempre pedi. Ter o casamento que eu sempre pedi, a vida que eu sempre pedi. Então é isso que faltava, é eu me posicionar como um verdadeiro cristão, né? Não como um adolescente de balada e festas. E isso é bem, bem forte. Às vezes a gente tá na igreja, aí a gente acha que tá orando, que tá, às vezes, no ministério de louvor, Nossa, tô arrasando. Tô arrasando. Então Deus vai me dar aquilo que eu estou pedindo, mas você não está faz nada, né? realmente, como você falou, posicionado ou renunciando muitas coisas que Deus precisa que você renuncie pra aquilo chegar na sua vida. Porque se... Vamos supor que você me conhecesse fora da igreja. Não sei, vou falar por mim. Mas eu estava na igreja. Vamos supor que a gente se conhecesse, sei lá, na sorveteria, num lanche. Acho difícil porque daí eu não teria contato com você, né? Sim. Mas vamos supor que você
Como? Você acha que daria certo? Você numa vida, eu em outra, como você acha que... Não daria certo porque eu ia te olhar, por mais que eu achasse você bonita, e não ia sentir o que eu tava sentindo quando eu te conheci dentro da igreja. Você não ia estar sensível ao Espírito Santo, ia estar te direcionando muitas vezes. É que é muito profunda a minha história do Evandro. A gente tá falando bem superficial, mas é igual eu falo pra ele. Se ele tá em outra vida que não é a que Deus tinha me direcionado a estar, a gente não teria se conhecido. Exato. E ele não ia ter o que ele queria, eu não ia ter o que eu queria. Que ambos, basicamente, é a mesma coisa que a gente sonhava pro nosso futuro, que é o que a gente tá vivendo. Então, às vezes a gente quer uma pessoa, mas está no ambiente errado. Às vezes a gente quer uma determinada vida no futuro, mas não está fazendo o mínimo para conquistar aquele futuro. Às vezes eu quero um Audi, eu quero ter uma Ferrari no futuro, eu quero uma Porsche. Tá, mas você está estudando, você está trabalhando, você está guardando dinheiro, você está investindo dinheiro, você sabe lidar com as suas finanças. Às vezes a gente não tem o mínimo, né? A gente não faz o mínimo. A gente quer ser próspero, mas sem entender a prosperidade, o que é, né? Como funciona. Não é basicamente você ficar milionário do dia pra noite. O milionário, ele trabalha muito mais do que os empregados, né? Então a gente fica julgando, né? Que nem eu fico olhando pro meu patrão. Pô, meu patrão tem um hangar cheio de aviões. Eu falo, cara, ele nem trabalha, ele tem tudo aquilo, ele nem trabalha. Mas imagina o quanto ele trabalhou pra fundar a empresa que ele tem hoje. Então, tipo, o quanto de renúncias, ele teve que renunciar, se posicionar. Então, que o que a gente precisa para viver uma vida em Deus é o que você falou, né? Posicionamento, renúncias daquilo que realmente fala, por mais que a minha carne quer isso aqui, Exato. eu vou renunciar porque eu quero mais essa vida que eu projetei no meu futuro do que essa que eu tô vivendo hoje, né? Exato. É difícil, é a mesma coisa assim, da gente olhar pro bolo. A gente quer ser fitness, mas esse bolo aqui tá bonito. A gente vai comer? Não vai, porque a gente quer ser fitness. Talvez não bata essa nossa hipocrisia aqui, talvez não tá batendo, né? Mas a gente é fitness e come bolo, gente, então tá tudo certo. Exato. Não sei se é bem assim, não, mas é. Vou até comer mais um pedacinho, amor. Tá muito gostoso esse bolo, gente. Tá muito bom. Eu achei que você ia comer esse bolo, não eu. Não, a gente engorda junto. Você tá vendo como que é o relacionamento? Exatamente. É no amor e na tristeza, na gordura e na magreza. Exato. O que você buscava quando você queria um relacionamento? Você tem hoje? Eu tenho. Tá caminhando? Muito mais do que eu pedi. Tenho, posso falar isso com propriedade e tenho muito além do que eu imaginava, na verdade. Porque é diferente a gente imaginar e a gente querer, né? A gente imagina muita coisa, mas a gente quer muito mais. Então eu imaginava meu relacionamento o quê? Eu trabalhando, lógico, né? Porque homem tem que trabalhar. Imaginava chegar em casa e ter uma esposa alegre, uma esposa feliz, uma esposa carinhosa, uma esposa que às vezes quer me matar, mas ao mesmo tempo ela é engraçada. Então eu encontrei tudo isso em você. Sufoquem o marido de vocês com piadas. Não é isso. Mas eu buscava um relacionamento saudável, um relacionamento amigável, que eu pudesse contar com a minha esposa, que eu pudesse chegar em casa e conversar com ela, que ela pudesse conversar comigo e se abrir, não simplesmente juntar tudo e explodir em um certo momento. Então, assim, eu imaginava muita coisa que eu já tive experiências ruins, né? Então, eu imaginava totalmente ao contrário. Eu imaginava coisas que eu já passei que talvez no meu relacionamento futuro não ia acontecer. Só que isso é uma expectativa minha, não uma expectativa dela. Às vezes ela imaginava outra coisa, às vezes ela imaginava que a gente ia viver viajando. Você viu só? Tá pronto. Sua filha tá pronta. Sua filha tá pronta. Às vezes eu imaginava que eu ia chegar e ficar em casa tranquilo, descansar. Não, a gente chega e tem que ir pra academia, a gente chega e tem que caminhar. Mas isso são expectativas que um coloca no outro, né? Então eu colocava muitas expectativas em cima de você, às vezes você nem sabia, ou às vezes você nem imaginava que eu gostaria que você fosse assim, por exemplo. E pra mim foi muito melhor do que eu esperava. Então, tipo, eu tinha expectativas, as expectativas foram superadas e ainda são melhores, entendeu? Então, pra mim foi muito bom. O que você tem pra dizer pras pessoas, ou pra um homem que às vezes tá solteiro, ou às vezes tá namorando, não sabe se quer casar, por pena, não vale a pena? Cara, pros homens, vamos lá. Homens, primeira coisa, não adianta você querer uma mulher linda, maravilhosa, cheirosa, incrível, perfeita, carinhosa, amorosa, se você não se posiciona e não demonstra quem realmente você é. Então, não adianta você buscar o ouro sem ter uma picareta para fazer o minério. Não adianta você ter uma peneira furada e tentar buscar água, tentar filtrar água com a peneira furada.
Então, a primeira coisa e o mais importante de tudo é você se posicionar como homem e realmente mostrar quem você é, não ficar fingindo. Então, a mulher, ela gosta de ver o quê? Ela gosta de ver a integridade do homem, como ele é, como ele vive, as coisas que ele faz, o que ele demonstra. Então, tudo isso é importante para as mulheres, elas gostam de entender. E se você finge que você é e a qualquer momento o fingimento vai passar, né? Igual a pregação que a gente viu hoje, né? Exatamente. Como que é que o Você pastor não falou? sustenta uma personalidade. Você não consegue sustentar uma personalidade que não é sua. Tudo será revelado, Tudo né? será assim Como revelado. na palavra de Deus a gente fala, né? Exato. Então, Tudo esse virá é à tona. é o mais importante. Então, homens, primeiramente, posicionamento. Segundamente, você quer uma mulher de Deus, quer uma mulher de ética, respeito, não tem como encontrar isso fora da igreja. Você não vai encontrar uma mulher que vai te deixar feliz, que não vai te trair, que vai te deixar seguro fora da igreja, em bares, em baladas, isso daí você não encontra. Primeira coisa, posicionamento. Segunda coisa, você buscar mulheres dentro da casa de Deus, mulher posicionada, mulher fiel. Isso é um ponto bem importante para você não ter a frustração do relacionamento também, né? E não acabar com o relacionamento em 5 anos, em 10 anos. Terceiro ponto que eu acho que é muito importante também, para um homem querer uma mulher, ele tem que sustentar a mulher, né? E isso a gente alinha todos os momentos, né? Porque o homem tem que ser o provedor dentro de casa. O primeiro ponto vai muito da proteção, né? Do homem ser posicionado. Então ele leva muito para esse lado da proteção. Mas o homem tem que ser o provedor também. Então ele tem que ser trabalhador. Não adianta um homem preguiçoso procurar uma mulher perfeita, magnífica, que não vai conseguir. Ou vai conseguir e a mulher vai ver quem ele é e vai deixar o cara. Então não adianta. Então o homem tem que ser provedor, protetor, auxiliador, tem que ser o homem que trabalha dentro e fora de casa. Conselheiro, amoroso, mecânico, padeiro, agricultor. Tem que ser um pouquinho de tudo, gente. Não adianta você só fazer o que você faz. Você não tá sendo bom. Resumindo, acho que eles não querem mais casar, mas... Não, mentira. Eu acho que não é nem uma questão de querer. O homem correto, o homem politicamente correto, posicionado, ele não é que ele tem que querer, mas ele necessita de uma esposa ao seu lado, né? O homem não vai ficar sem ninguém, né? Não Vamos tem colocar como assim também na sem parte... mulher. O homem tem muito hormônio pra ficar sem mulher, não tem como. Tem essa outra parte aí também que vocês têm que levar em conta. Então, a questão de ser o provedor, né? Você necessariamente não precisa ganhar milhões para poder ter uma mulher, né? Eu conheço muita gente que casou com uma mulher e depois disso ficaram ricos, milionários ou ficaram prósperos, né? Tem muitos homens que vieram sem nada e conquistaram tudo depois de um relacionamento. Então isso vai refletir também muito na mulher que você encontra. Exato. É o que a gente falou no podcast passado, tá citando isso também, porque tem muito isso, né? Às vezes a gente quer ser rico para casar. Esperar tudo, ter casa, carro, tudo, né? E não. Difícil, não é assim. eu não sei realmente se você seja um mega herdeiro aí, enfim. Mas vai também do casal se posicionar e realmente um está ajudando o outro, auxiliando o outro, a mulher posicionando, vendo a capacidade. Eu já falei isso pro Evandro, eu não teria casado com o menino que eu via no passado. Eu casei com um homem que eu vejo hoje e o que eu estou vendo no futuro dele. Então a mulher, ela não casa só pelo que ela está vendo ali, ela consegue enxergar além do que ela está vendo. Então isso é importante também, que entra muito o que a gente está falando no podcast passado, inclusive vou deixar aqui para vocês assistirem, que é a gente enxergar além, né? Minha mulher tem muito disso, né? Ela nunca vê só o presente, né? Ela vê o passado, ela vê o presente, ela vê o futuro. Então, tipo, para um homem que não tem futuro, normalmente não vai ter uma mulher futurista, visionária na vida dele, né? Exato, é aí que entra. Aí vai vir os relacionamentos frustrados, traições, abandono, briga tanto da parte da mulher quanto do homem, porque daí a mulher está sobrecarregada e o homem não está fazendo a função dele, o homem precisa fazer a função dele para ele se sentir homem, macho. Exato. Eu que mando nessa casa, porque senão, imagina, não. E aí entra não nos tem 3 valor. pontos, né? O homem posicionado, o homem protetor e provedor. Que aí a mulher necessariamente não vai ficar sobrecarregada. Exato. É isso. É isso, então o que a gente teve a dizer, casem. Casem, gente, é muito legal. Tem bolo, tem pão com ovo, cafezinho quentinho todo dia. Tem outras coisas também que a gente não pode contar nesse vídeo, mas a gente conta no próximo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.